Nós temos aqui o esboço da curva f de x, que é igual a e elevado a x cosseno ao quadrado de x, e aqui de 0 a 5. Esse é o domínio que nós estaremos analisando. Nós temos dois máximos locais, os pontos A e C, e dois pontos onde a curva toca o eixo x. No item A, nós precisamos utilizar a integração por partes para provar que a integral de e elevado a x cosseno ao quadrado de x dx ela é igual a e elevado a x sobre 5, seno de 2x mais e elevado a x sobre 10, cosseno de 2x mais e elevado a x sobre 2 mais a constante. Uma integral bem grande que é resolvida primeiramente substituindo cosseno ao quadrado de x por 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Nós vamos utilizar essa identidade trigonométrica juntamente à integração por partes para resolver essa integral. Portanto, nós ficamos com a integral de e elevado a x vezes 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Essa fração, meio, pode passar para fora da integral, o que torna esse nosso integrando um pouco mais simples. E também nós podemos fazer a distributiva de e elevado a x, ficando com a integral de e elevado a x mais e elevado a x cosseno de 2x dx. Vamos dividir essa integral em duas, lembrando que nós temos aqui um fator 1 sobre 2, multiplicando as duas integrais. Portanto, 1 sobre 2, integral de e elevado a x dx, mais 1 sobre 2, integral de e elevado a x vezes cosseno de 2x dx. Vamos resolver essa integral separadamente, dado que ela vai dar bastante trabalho. Nós precisamos utilizar agora integração por partes. Então vamos lá. Em integração por partes, nós lembramos sempre da palavra liat, onde nós temos aqui a prioridade na escolha do que será u e do que será o dv por consequência dessa escolha de u. Nós temos aqui funções logarítmicas que têm prioridade por funções inversas trigonométricas, que por sua vez têm prioridade com relação a algébricas, trigonométricas e exponenciais. Toda vez que nós temos duas funções trigonométricas, duas exponenciais ou uma mistura delas, a escolha de u é irrelevante. Isso porque nós temos uma integral que é cíclica, ou seja, nós vamos integrar ou utilizar a integração por partes duas vezes. Nós vamos escolher como u e elevado a x, sendo que du é e elevado a x dx. Dessa forma, dv é igual a cosseno de 2x dx e v é a integral de cosseno de 2x dx meio seno de 2x. Dado que a integral de u dv pode ser reescrita como u vezes v menos a integral de v du, nós ficamos com u elevado a x dv, 1 sobre 2, seno de 2x, menos a integral de v meio seno de 2x, vezes du e elevado a x dx. Nós temos aqui um fator 1 sobre 2, que pode sair da integral, e temos agora, novamente, uma integração por partes. Não podemos utilizar as variáveis u minúsculo e v minúsculo, portanto, vamos utilizar u e v maiúsculos. U maiúsculo, e elevado a x, d u maiúsculo, e elevado a x dx, d v maiúsculo, seno de 2x dx, sendo que v é igual a menos meio cosseno de 2x, que nada mais é do que a integral de seno de 2x dx. Portanto, nós ficamos com e elevado a x vezes 1 sobre 2 seno de 2x menos o meio, que está fora da integral, integração por partes, e elevado a x vezes v menos meio cosseno de 2x menos a integral de menos meio cosseno de 2x vezes du e elevado a x dx. Novamente, nós passamos menos meio para fora da integral, ficando assim com meio positivo, e também podemos distribuir esse menos meio para os dois fatores que se encontram dentro dos colchetes. Aqui nós teremos menos meio vezes menos meio, e no segundo fator, menos meio vezes mais 1 sobre 2. Portanto, mais 1/4 e elevado a x cosseno de 2x menos 1/4 integral de cosseno de 2x e elevado a x dx. E aqui é importante lembrar que nós estamos calculando a integral de e elevado a x cosseno de 2x dx. É isso que está do lado esquerdo da equação e é o que nós vamos copiar do lado esquerdo da equação. Isso porque nós vamos agregar esse termo com este aqui. Portanto, nós temos integral e elevado a x cosseno de 2x dx. E na linha de baixo também a mesma coisa. Vamos passar esse termo então para o lado esquerdo da equação. Nós ficamos com a integral de e elevado a x cosseno de 2x dx mais 1/4 da mesma integral, que é igual à soma desses termos aqui, que pode ser simplificada colocando e elevado a x em evidência, apesar que eu não vou fazer essa simplificação porque não é
assim que a resposta é apresentada. Então vamos somente colocar meio e elevado a x seno de 2x mais 1/4 e elevado a x cosseno de 2x, e a constante será colocada lá no final do exercício, no próximo passo, porque nós ainda temos que somar essas integrais. Aqui nós temos uma integral mais 1/4 integral, o que é o mesmo que 5/4 integral de e elevado a x cosseno de 2x dx. E agora vamos passar esses 5/4 dividindo o lado direito da equação. Dividir por 5/4 é o mesmo que multiplicar por 4/5. Portanto, nós ficamos com a seguinte resposta: a integral de e elevado a x cosseno de 2x dx é igual a 4/5 vezes meio, 2/5, e elevado a x seno de 2x, mais 4/5 vezes 1/4, 1/5, e elevado a x cosseno de 2x, mais a constante. Está aqui a nossa integral de e elevado a x cosseno de 2x calculada. Voltando no início do exercício, agora nós temos essa integral calculada, porém ainda nos resta calcular essa aqui, que é fácil. Ela é igual a e elevado a x, portanto nós temos 1/2 e elevado a x, mais 1/2 da nossa resposta anterior, apresentada dentro desse conjunto de colchetes, e aqui você pode colocar a constante fora dos colchetes, porque a resposta é a mesma. Para finalizar, multiplicando meio por 2/5 e também por 1/5, nós ficamos com e elevado a x sobre 2 mais 1/5 e elevado a x seno de 2x mais 1/10 e elevado a x cosseno de 2x mais a constante. Finalmente chegamos no final do item A. São pontos onde a reta tangente tem inclinação nula. No item C, nós queremos as coordenadas das abscissas dos pontos A e C, ou seja, a derivada ela é igual a zero. Começando pelo cálculo da derivada, nós temos aqui uma regra do produto. Derivada da primeira função é ela mesma, vezes a segunda, mais a derivada da segunda função, 2 cosseno x vezes a função de dentro, agora utilizando a regra da cadeia, menos seno x, vezes a primeira função e elevado a x. Aqui nós podemos colocar e elevado a x em evidência, ficando com cosseno ao quadrado de x menos 2 seno x cosseno x, que deve ser igual a zero. Nós temos uma multiplicação, portanto, ou o primeiro fator vale zero, e elevado a x, que é igual a zero, o que não tem solução. Nunca a curva e elevado a x irá cruzar o eixo x. E a segunda possibilidade é ter cosseno ao quadrado de x menos 2 seno x cosseno x, que é igual a zero. Aqui nós podemos colocar cosseno x em evidência, cosseno x menos 2 seno x, que é igual a zero. E novamente podemos quebrar em duas possibilidades. Ou cosseno x vale zero, o que nos traz os arcos π/2 e 3π/2, são os únicos valores entre 0 e 5, no caso, π/2 vale aproximadamente 1,57 e 3π/2, 4,7. Ou então, segunda possibilidade, cosseno de x menos 2 seno de x, que é igual a zero. Nós temos cosseno x igual a 2 seno x. Passando o cosseno dividindo o lado direito da equação, nós ficamos com 1, que é igual a 2 vezes seno x sobre cosseno x. Cuidado para não colocar zero aqui. Quando você passa esse termo dividindo, resta 1. E por sua vez, nós podemos passar o 2 dividindo o lado esquerdo, ficando aqui com 1/2. Lembrando que seno de x sobre cosseno de x é igual a tangente de x. Nós temos que x é o arco cuja tangente vale 1/2. Existem dois arcos cuja tangente vale 1/2, que estão localizados entre 0 e 5. O primeiro deles é 0,464 e o segundo 3,61. Lembrando também dos valores arredondados de π/2 e 3π/2, nós temos 4 pontos críticos, como pode ser visto também no gráfico dessa função. E como é que nós vamos analisar quais desses pontos são pontos de máximo e quais são pontos de mínimo? O que nós vamos fazer é montar um varal para calcular os sinais da primeira derivada dessa função. E aqui não compensa, claro, utilizar valores decimais. O que realmente vale a pena aqui fazer é colocar alguns valores no meio desses pontos críticos cujos senos e cossenos você conheça. Como, por exemplo, estes valores aqui. π/4 é um valor que está entre 0,464 e 1,57. 7π/6 é um valor que está entre 3,61 e 4,71. E assim por diante. Lembrando que aqui nós substituímos esses valores em azul na derivada, e elevado a x cosseno ao quadrado de x menos 2
seno x, cosseno x. E nós podemos começar aqui pelo mais tranquilo de todos, que é o zero. Colocando zero no lugar do x, nós temos aqui e elevado a zero, que vale 1. Cosseno de zero, que vale 1, que ao quadrado também vale 1. Menos 2 vezes seno de zero, que vale 0, vezes cosseno de zero. Esse termo inteiro aqui desaparece. Portanto, nós ficamos com 1 vezes 1, que é igual a 1. E o que importa aqui é se o valor é positivo ou negativo. E aqui ele é positivo. Colocando, por exemplo, π sobre 4 agora, e elevado a π sobre 4, que com certeza é um valor positivo. Cosseno ao quadrado de π sobre 4 é igual a raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, que é igual a 2 sobre 4, que é igual a meio. Menos 2 vezes seno de π sobre 4, menos 2 vezes raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno de π sobre 4, que também vale raiz de 2 sobre 2. Todos esses termos se igualam a menos 1. Portanto, nós temos um valor positivo multiplicado por meio menos 1, ou seja, por menos meio, que, claro, é um valor negativo. Terminando de fazer a análise desses sinais, você descobrirá que aqui a derivada é positiva, aqui ela é negativa e aqui ela é positiva. Eu vou fazer mais um deles, fazendo aqui com 7π sobre 6, que é o ângulo de 210 graus. Nós temos cosseno ao quadrado de 7π sobre 6. Cosseno de 7π sobre 6 é igual a menos raiz de 3 sobre 2, que ao quadrado é igual a 3 quartos. Seno de 7π sobre 6 é igual a menos meio. Cosseno de 7π sobre 6, novamente, é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Portanto, nós ficamos aqui, e temos aqui também 7π sobre 6, claro. Nós ficamos aqui dentro dos colchetes com 3 sobre 4, menos 2 vezes menos meio, vezes menos raiz de 3 sobre 2, que é igual a 3 quartos, menos raiz de 3 sobre 2, que é um valor negativo, é aproximadamente menos 0,12. Portanto, estão aí os sinais da primeira derivada, o que nos permite classificar os pontos como máximo, mínimo, máximo e mínimo locais. Lembrando que esses pontos são os pontos A, B, C e D. O próximo passo desse exercício é calcular a área entre a curva e o eixo x no intervalo delimitado pelos pontos B e D, ou seja, entre x igual a π sobre 2 e x igual a 3π sobre 2. Nós já temos a integral dessa função, o que facilita e muito o nosso trabalho. Essa área é fornecida pela integral que vai de π sobre 2 até 3π sobre 2 de e elevado a x cosseno ao quadrado de x dx. Nós já temos a integral e elevado a x sobre 5, seno de 2x, mais e elevado a x sobre 10, cosseno de 2x, mais e elevado a x sobre 2 em uma variação de π sobre 2 até 3π sobre 2. Substituição do limite superior. E elevado a 3π sobre 2 dividido por 5 vezes seno de 3π sobre 2 vezes 2, ou seja, seno de 3π, que é igual a 0, mais e elevado a 3π sobre 2 sobre 10 vezes cosseno de 3π também, que é igual a menos 1, mais e elevado a 3π sobre 2 sobre 2. Tudo isso menos substituição agora do limite inferior, e elevado a π sobre 2 sobre 5, vezes seno de 2 vezes π sobre 2, seno de π, vale 0, mais e elevado a π sobre 2 sobre 10, vezes cosseno de π, que também vale menos 1, mais e elevado a π sobre 2 sobre 2. Esse termo se anula, esse termo se anula, nós ficamos com menos 1/10 de e elevado a 3π sobre 2, mais e elevado a 3π sobre 2 sobre 2. E agora, cuidado com esse sinal de menos aqui, nós ficamos com mais e elevado a π sobre 2 sobre 10, menos e elevado a π sobre 2 sobre 2. E a resposta final do exercício, agregando esses dois termos aqui, 4 sobre 10 ou 2 sobre 5 e elevado a 3π sobre 2, e agregando esses dois termos aqui, menos 4 sobre 10 ou menos 2/5 e elevado a π sobre 2. E tá aqui a resposta final.